रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोहरतिदं जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. Om. Muito bem. Vamos começar com o Lagu, depois a gente vai para os Panchavayus. Você chegou a conseguir assistir o vídeo do Lagu, ô João? Não, eu tô terminando a playlist da matéria um agora. Eu cheguei, tinha umas aulas ainda para ver, né? Tinha os casos todos. Então tô meio para trás assim nesse material, mas tô vendo todo dia. Tá, mas por enquanto, nessa bloco agora que a gente vai do Vato PTK, vai te ajudar bastante você ver esse material antes, para você conseguir ter uma. Porque é uma coisa muito diferente da que você está acostumado, né? A gente na sessão passada já falou, isso vale para todo mundo, tá? Mas de uma forma geral, o que que a gente quer desse Vata? Ele, assim, fica muito conectado às redes sociais, principalmente hoje em dia nesse mundo do dedinho para cima. Essa pessoa, ela chega num lugar e desaparece fácil. Ela se desprende de local de família. Ela tem a insônia das 4 da manhã, é bastante essa galera, ok? Não necessariamente aqui, digamos assim, tem um sono tão agitado, mas da 4 da manhã essa pessoa levanta. Leva o cachorro para passear, dá uma vontade de sair de casa, só de espadecer. E também coisas que fazem muito um transporte circular. Essas pessoas elas são muito sensíveis a essa mudança de pressão atmosférica. Quando dá 4 da tarde elas ficam meio que inquietas, agitadas, etc. E se morar em lugares altos, e principalmente de apartamentos altos, isso agrava muito o vata dessa pessoa. Aqui, por exemplo, eu atendi uma pessoa aqui de Natal mesmo, que morava num dos prédios lá gigantescos de Ponta Negra. Então, assim, a galera daqui não nasceu em prédios muito altos, foi meio que morar ao longo da vida. Essa galera que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, saía e ia morar na Barra da Tijuca e nunca tinha morado no 30º andar e de repente mora numa altura dessa, ou trabalhar nessas alturas, ok? Subir muito de elevador, descer muito de elevador é uma coisa que mexe muito com esse vata. Essa pessoa tem uma criatividade volátil, não é toda hora criativa, tem, digamos assim, meio picos de criatividade, depois meio que nem tanto. Gosta de roupas secas, roupas fáceis de secar. O apartamento, se possível, está numa Kombi, no sentido de que é motorhome, ok? Gosta de ser um lugar um pouco cigano, ter pouca coisa em casa, são pessoas com perfil vata mais mochileiro. A galera do Malabares aqui tem argentino à sobra com esse perfil. São pessoas que moram, digamos assim, na própria mochila. Saem para fazer uma volta nas Américas de bicicleta, de moto. O filme eu botei um filme que eu não sei se vocês chegaram a assistir, o Diário de Motocicleta. Tem um pouco esse tom. Tem outro também que é Bicicletas de Belleville. Eu sei que os meus vídeos têm um delay de 20 anos, gente, é porque é a época que eu ia no cinema. Eu, digamos assim, parei um pouco com isso. Ahn, São pessoas que trabalham num lugar de delivery, têm uma perspectiva de estar sempre um pouco em movimento, ok? Esse Langana do Vata, ele é móvel, mais do que o Chala, que as pessoas traduzem como móvel. São pessoas que estão sempre em deslocamento, trabalham numa outra cidade, trabalham como representante de venda. São pessoas que gostam um pouco dessa sensação de pegar o carro para viajar em diferentes lugares, sabe, tipo arquiteto, que vai visitar a obra num canto e não sei o quê, aí vai visitar cliente não sei onde, canto, e gosta. Se sente, digamos assim, de que não é uma rotina de todo dia ir para o mesmo escritório. Gosta dessa sensação assim de um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro. O conceito de scout, né? A pessoa que era o patrulheiro, que ficava passeando pelas fronteiras
vendo se as coisas estavam organizadas, se a cerca está ok, etc. Esse pessoal que tem um lugar nos Estados Unidos, de ficar em guarda de área de preservação, que um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro. Esse lugar que tem uma certa rotina, mas não é uma rotina muito chata, é uma rotina que todo dia acontece alguma coisa de novo, ok? E faz um curso aqui, faz um curso acolá. Eu botei aqui currículo de horas extras imenso. Conhece esse tipo de pessoa? Que toda hora faz um curso novo, ou tem um. O currículo em si, talvez a pessoa não tenha terminado a faculdade, mas já fez muitas, digamos assim, formações paralelas, etc. Uma das coisas que ajuda muito essas pessoas é se relacionar com o cavalo. O cavalo é um animal com uma energia ao mesmo tempo de movimento, que essa pessoa gosta, mas tem um lugar ali de ficar quieto, ficar parado, ficar observador, que muitas vezes essas pessoas acabam tendo muita agitação demais. São pessoas agitadas, pernas agitadas de noite também pode ser. Esse daqui é muito comum, como vata. Essas pessoas, elas muitas vezes precisam de algum grau de proteção energético. Não tanto uma coisa como talismã e os negócios mais pesados, como vai ser o do Sukshma, que eu publiquei hoje. Mas essa pessoa também, ela precisa de vez em quando ir numa floresta, tomar um banho de cachoeira, sair para caminhar no mato. Não é uma pessoa que dá para viver muito na cidade, não. Ela precisa viver assim no cinturão verde da cidade. João, tô falando, eu sei, eu sei. Galo da madrugada, essa pessoa acorda ali às 4 da manhã, ela é o próprio galo da madrugada, não tem problema, digamos assim, de ir para um trabalho mais cedo, de fazer uma coisa que tem que chegar no trabalho cedo. Essas pessoas, elas naturalmente despertam cedo, não é um esforço, muito pelo contrário. Esforço é não despertar cedo. Diga, João. Me veio uma dúvida aqui agora, por exemplo, a maioria dos casos que eu vejo, a pessoa ela tem dois doshas, né, que são mais prevalentes, né? Então, pita vata, kapha pita. E aí você também interpreta assim, a pessoa, por exemplo, pode ser um pita mais penetrante e o vata mais lagu. Tá, Ou então a primeira parte vai ser assim: se a pessoa ela é predominantemente o ano inteiro mais propensa a uma perturbação e ela tem uma alimentação e rotina que tem que ser mais pita do que vata, eu vou chamar ela de pita vata e não de vata pita. Essa parte tá ok, né? Mas do ponto de vista da descrição, que vai ser muito mais interessante para a gente, vai ser: ela tem uma característica de pita mais proeminente do tipo X, e uma característica mais proeminente do tipo Vata, do tipo Y. E aí, a gente, em vez de ter, digamos assim, ou Pita Vata ou Vata Pita, a gente vai ter 8 para olhar mais, né? Porque a pessoa não vai ser assim, só um lago, entendeu? A gente vai ter, falar, olha, isso daqui pegou muita coisa minha, mas esse daqui também pegou um pouco, que são o que a gente vai chamar de gunas primas, por exemplo. Uma guna que é próxima do lago é o Sukshma. Essas duas, a diferenciação é meio que, você sabe aquele primo que parece irmão? Você não sabe exatamente se é ou não é irmão? É muito parecido, ok? Mas, por exemplo, essa guna não é muito cara, não é muito áspera. Essa guna não necessariamente é muito ruksha, que é outra, uma, digamos assim, outra patota dentro do vata. Né? Existem umas patotinhas dentro que elas meio que se retroalimentam, aí tem umas zonas de, digamos, de conexão, mas... Ah, a patota dessa daqui é Lagu, Sukshma e Chala. Essas três gunas, elas de alguma forma se conversam com muita facilidade do ponto de vista dessa descrição que a gente está fazendo. Ok? Às vezes você não vai ter uma caracterização plena de uma delas. Você vai pegar umas coisas de uma coisa do outro, mas você não, você vai ter uma diferença muito grande com o Aruksha, por exemplo. Ok? Por exemplo, do ponto de vista terapêutico, o que que uma guna, um vata com perturbação de lagu desse pode fazer que vai ajudar muito ele? Eventualmente ele, tipo, fazer um mergulho. Ele não é muito frio, mas aquilo dali dá um peso para ele, ele fica com alta atmosfera, não sei o quê, ele trabalhar dentro de uma caverna. Ele não vai ter problema, digamos assim, de ficar com o lugar áspero, frio e etc. Que frio, áspero e seco, muitas vezes vão andar muito fácil juntos. Entendeu? Então, esse vata daqui, você fazer uma oleação nele, muitas vezes não vai ajudar nada. Não necessariamente ele vai ficar mais pesado com essa oleação. Às vezes um Shirodara,
vai ter mais efeito, ou botar um treco na cabeça dele, né, de Shiropichu, vai ter muito mais efeito do que você fazer uma oleação nessa necessidade de se movimentar e etc. Ok? Esse vata não é seco necessariamente, mas aí pode ser agitado. Teu caso, por exemplo, João, você parece ter um vata desse lagoa aí, você eventualmente nem precisa fazer oleação, no sentido de que a tua pele. Esse vata muitas vezes tem um pescoço longo, como o teu. Né? Você percebe que tem um pescoção? No sentido de que a distância ali da tua mandíbula até a clavícula é evidente? Foi? Então, essa pessoa, ela anda bastante. Ela, se possível, ela mora num lugar onde ela consegue resolver tudo de bicicleta ou a pé. Não gosta muito de carro, essa pessoa. Ela gosta mais de, tipo, ter essa flexibilidade da rota, não estar presa num engarrafamento ou presa numa. Sabe, você vira. Nem é tanto moto esse perfil daqui. É mais o de bicicleta mesmo. Essa pessoa, ela. A relação com a comida é uma relação muito rápida. Takeaway, drive-thru, balcão sentado num banco alto na lanchonete, comida de preparo rápido. Eu conheci uma pessoa que era muito assim, e a casa dela, o fogão tinha no máximo duas bocas. Ela come na saída do trabalho, come na saída no bandejão. Essa pessoa, no geral, não gosta muito de cozinhar para si mesmo. Não faz muita questão. Faz mais questão de, tipo, seguir uma vida onde a comida ela é parte do trânsito, entendeu? Pega e come no carro, pega e come no ônibus, pega e come na bicicleta, pega e come andando. É um estilo de vida bem Estados Unidos, sabe? Tipo que o almoço não é um horário importante do dia. Obviamente, essa pessoa aprender a comer sentada, sentar, digamos assim, ela nem tá lendo, nem vendo TV, ela tá andando de um lado para o outro. Ela está se transportando enquanto come. Ela come no trem, ela come no. Come onde for, mas ela, no geral, não perde tempo, digamos assim, sentada e comendo, sabe? Se ela pode sentar e comer no ônibus, por que ela não vai fazer isso? Certo? Então, ela não comer em transporte é uma coisa que vai ajudar bastante o sistema dela a não ficar com esse. Porque o Lagu do Vata é meio que capacidade de movimento. Tá sempre meio que em constante trânsito, em constante viagem, em constante movimentação. Mas é uma movimentação relativamente focada, não é um Vata meio que disperso, que vai para qualquer canto. Não, ele está indo de um lado para o outro, está indo da Patagônia para o Alasca, mas está indo. Entendeu? Ovo é um alimento bem bom para isso daqui, carne também, noz moscada, patchouli, elementos ácidos também, mas principalmente quando associados a um grupo que vai trazer esse lugar de peso. Comer no chão, comer com a mão, bebidas e chás, coisas estimulantes. Como é que é o nome disso? Cacau, pegando a brincadeira. Chimarrão, Coca-Cola, Guaraná, café. Essa pessoa ela está sempre com algum grau de um estimulante suave, né? Ela não está necessariamente tomando um, como é que é o nome daquilo? Um Red Bull. Mas ela está sempre tomando ali um Guaraná. Diga, João. Mas isso é o que ela gosta, não o que ela Isso que ela precisa, né? gosta. Essa primeira Tá. caracterização é criar o arquétipo da pessoa se ver, ok? Então ela vai precisar estar tendo uma alimentação que seja mais aterrante dela. As bebidas que ela começa a tomar muita coisa assim, aí vai ter que começar a fazer tipo um refrigerante para ela de tipo água com gás, com melado de cana. E, por exemplo, tem uns negócios hoje que você coloca tipo um licor e você faz um refrigerante para ela. Essa pessoa, no geral, ela não come muito, ela tende a ser magra, ela tende a andar de bicicleta, ela tende a ter uma questão assim do sanduíche. Põe um sanduíche na mochila e vai. Entendeu? Tipo, a vida tá ali, se não tiver alguém correndo atrás para comer, essa pessoa ela tem uma tendência sempre a estar com peso, assim, se perdendo. Não é uma pessoa que tem muito ressecamento intestinal, não é uma pessoa que tem muita constipação, é uma pessoa que tem muita emaciação, xoxa. Esse é o principal problema dessa pessoa, ela consistentemente perde peso. Ela pode ser ansiosa e agitada, aí vai ter que ter um pouco mais de gui, mas essa é a guna que mais perde peso de todas do Vata.
Perde peso de músculo, não de osso. Assim, ela não tem necessariamente uma estrutura fina, que é o do Sukshma, né? Que o osso vai ser, digamos, pouco denso. Mas essa pessoa, ela faz coisa demais e deixa a comida para depois. Ela, vou almoçar e não almocei, etc. De vez em quando ela pode desmaiar um pouco e tal, mas esse vata, ele se desconecta da comida. Quando ele tem comida para comer, na frente ele come, mas não é um vata com muita formação de gases, etc. É um vata que muitas vezes esquece aonde deixou a cabeça. Quando esse vata começa a ficar muito perturbado, a noção de distraído, esquecido mais do que distraído, fica muito evidente. Eu tenho uma pessoa que depois do Covid ficou muito assim, e nem é uma pessoa com vata tão proeminente, mas se tornou uma pessoa altamente esquecida, onde que deixa a cabeça. Ok? Cabeça em cima do pescoço? Vou ver. O principal raça dele é o amargo, com certeza, o astringente nem tanto. Essa pessoa, eu falei, né, perde celular, esquece a cabeça, usa roupas leves, sensação de pluma, penas, adora penas. Armários da cozinha, no geral, não existem. Lava roupa fora de casa, ok? Essa pessoa meio que passa em casa entre uma coisa e outra, entre uma viagem e outra, entre um trabalho e outro e etc. Não é uma pessoa que tem uma relação muito importante com mobília. Às vezes nem cama direito essa pessoa tem, ok? Essa pessoa tem mala para viajar e etc. Mora em locais altos, já falei, mochileiro ok, elevadores falei, aeromoço e piloto de avião é o top disso daqui. Quer um pensar a profissão, digamos assim, mais caricatural de todas para essa guna antigamente poderia ser um treco mais marinheiro ou caminhoneiro, né? Mas hoje em dia, aeromoço sabe que toda hora vai para uma cidade diferente, aquilo dali é zero de rotina, qual hora que vai viajar, não sei o quê. Isso daí é, assim, o suprassumo dessa guna, ok? E quem no geral vai ter isso? Pessoas meio longilinas, né? Qual é o arquétipo de aeromoça? Ah, uma pessoa cafinha, né? Baixinha e etc. O próprio arquétipo da aeromoça vai ser aquela modelo varapau, né? Que também pode pegar esse perfil. Essa pessoa não precisa ser muito magra, mas ela é longilina. Aqui eu botei modelo de desfile de passarela. Hoje em dia, motorista de Uber tem bastante essa característica também. Motorista de van, táxi, essas coisas. Músicos de sopro, gente. Vocês já repararam que, no geral, músico de sopro é longilíneo? São altos? Porque esse dá vontade de soprar, dá vontade de falar. Essas pessoas, elas, no geral, quando começam a falar, falam muito, não necessariamente falam o tempo todo. Elas são pessoas que são comunicativas quando elas querem. Quando elas não sentem que tem que falar, elas não são. Não é de jogar conversa fora, é de trocar ideia. Pessoa que gosta de trocar ideia. Quando eu acho uma pessoa ali que fica trocando uma ideia, não é necessariamente filosofia, não. É sobre a vida, sobre o lugar que já viajou, sobre o que está rolando ali, onde que vai ser o próximo evento, próximo Rainbow e etc. É uma pessoa que não é que vive assim num agito, mas ela gosta de estar antenada, gosta de pegar ali o momento de fazer as coisas. De relacionamento é mais de friends do que de namoro. Pode ser um lugar de falar muito, escutar pouco. É, gosta de saber histórias, assim, gosta de contar histórias, gosta de escutar sobre o que a vida da pessoa passou viajando num lugar. É uma pessoa que gosta de hum, troca de. Antigamente tinha aquelas revistas de viagem, hoje em dia com o Instagram e essas coisas isso se perdeu um pouco. Mas ele é um traveler. Entendeu? Se tiver dinheiro, mete o pé na estrada e vai. Porque viajar é a vida para esse perfil. O João está se identificando um pouco com ele. Parte do corpo, longilíneo, né? O pescoço, como eu falei, cabelos leves. E eu botei aqui a Morgana, a Mortícia da família Adams. Tararana, esse osso daqui, que é chamado de zigomaticofacial, essa parte daqui que é a parte que fica embaixo do olho, muitas vezes é bem proeminente nessas pessoas. Esse daí, ok? A imagem da Morgana é bem nisso.
São pessoas que, no geral, são animadas, o entusiasmo, o tsarra é uma característica dessa guna. Gosta de rir, são pessoas alegres, são pessoas meio que brincalhonas. O lugar clown da coisa também tem isso. Essas pessoas elas podem namorar, casar com pessoas de outras cidades e outros lugares, assim, que muitas vezes é até legal, porque viaja para ir encontrar a pessoa. Não é uma pessoa que tem muito grude, assim, de ficar perto. A bicicleta de Belleville de aros de motocicleta para vocês verem e se divertirem, dado que vocês têm pouca coisa não, mas tem para ver. Doenças. Doenças principalmente no corpo físico, não tanto no corpo mental, emocional. Mas perda de capacidade de fala ou dificuldade de coordenação da fala. A fala é uma coisa que muito usa o Dana Vaio, que é bastante dessa guna. A gente vai estudar os Panchavayas agora. Essa guna, ela é a mais importante de todas do Dana Vaio. Esse movimento ascendente, esse movimento de você conectar a memória, você conseguir fazer um discurso claro. Essas pessoas, muitas vezes, o pensamento vai mais rápido do que a boca consegue falar. Ela começa a falar um pouco com dificuldade de articulação de ideias, porque tem muito movimento para cima na cabeça, são muitas ideias, e a boca não dá conta de falar na mesma velocidade. Ok? Se identificou aí, João? Achou divertido? Em alguns aspectos, eu acho que eu já fui mais, assim, hoje eu sou menos. Quando eu tô na fase Vata, né, que eu me considero Pitta Vata, a maioria do ano, assim, eu tenho mais problemas Pitta. Mas nessa fase agora eu me torno Vata. Ok. Então, de tratamento, né? Reconsiderar todos esses aspectos que a gente falou, mas, por exemplo, essa pessoa não necessariamente ela vai se beneficiar de acordar às 4 da manhã. Essa pessoa acordar ali umas 5 em vez de 4 vai ser bom. Ter uma política de celular mais restritiva, principalmente 4 da tarde, para não ficar muito, digamos assim, ligadona na hora de dormir. O ficar olhando para o céu e ficar olhando para as nuvens e tal é uma coisa problemática para essa pessoa. Ela tem que meio que ficar num lugar onde ela tenha pouco horizonte, pouco céu, principalmente, pouco ficar olhando para cima. Essa pessoa fazer uma jardinagem, ficar, digamos, com a mão na terra, carregar coisas de um lado para o outro, fazer coisas que usam o bíceps, fortalecer o bíceps para, tipo, poder carregar a coisa para um lado e para o outro, andar de mochila, mas que seja uma mochila assim com peso, com livro e tal, e não uma mochila dessas de trekking que o negócio é super cheio de espaço e cheio de leveza. Se a pessoa fazer um pouco de musculação é bom, porque faz ela ganhar um pouco de musculatura. Tem que tomar um pouco com as costas dessa pessoa. Essas pessoas muitas vezes têm problema nas costas, na lombar e tal, de serem mais altas, não terem uma postura muito boa. Ahn, Atividades físicas na água para essa pessoa pode ser que funcione, dependendo da temperatura, mas coisa tipo jiu-jitsu, coisa que você fica muito perto do chão e você trabalha o seu corpo, aquela ginástica natural que hoje em dia tem, de você ficar lá parecendo um cachorro, um gato e etc. Isso é muito bom, porque essa pessoa ela não gosta muito de ficar num ambiente tipo academia. CrossFit já seria uma coisa aceitável para ela. Academia de peso em si, ela provavelmente não vai dar conta. Então, dado que essa pessoa ela vai ter um perfil de alimentação on the way, né? Ajudar ela a estabelecer cardápios, ô João, que ela tenha sempre lá um conjunto de castanhas para o negócio, aí um iogurte com melado de cana do outro, e aí ela tem uma pasta de tahine com, como é que é o nome disso? Limão, e tem ali uma torrada e tal. Ela provavelmente não vai deixar de comer muito na rua, assim, mas pelo menos você fala, olha, eu vou botar isso daqui na tua mochila, você leva, senta ali num canto uns 5 minutinhos, come isso daí, e não come tipo andando o tempo todo em trânsito, né? Essa história de ficar comendo um pão de queijo que comprou ali na saída da lanchonete, foi andando enquanto estava pegando o ponto de ônibus, é meio que uma coisa pessoal, não.
Isso vai te deixar um pouco mais inquieto, agitado. Pelo menos senta ali que seja 5 minutos para comer. Você quer o modo Spotlight ou Speaker, ou Horácio? Não? Você ia falar alguma coisa? Deixa eu botar aqui. Eu tava antes, no outro do Sabores da Ayurveda eu tava. Agora, botei. Estamos em testes. Castanhas é uma coisa boa para essas pessoas? Mas tem que ter assim uma raiz. Você comer uma raiz com tahine, comer uma raiz e botar uma coisa que tem um molhos ácidos. O ácido ele ajuda bastante a ter esse aspecto ahn, pesado, ok? Se você junta ele com óleo, acidez, fica mais pesado e dá essa sensação de cola. De locomoção, essa pessoa vai meio que, no geral, continuar andando de bicicleta. Vai ser difícil mudar isso no lifestyle dessa pessoa, mas pelo menos de vez em quando não tá andando o tempo todo de bicicleta. Para essa pessoa caminhar, talvez seja melhor do que andar de bicicleta, porque bicicleta tem muito esse lugar do andar de cavalo de antigamente, né? Você conseguir ir para uma distância mais longa. Fibromialgia é uma doença que tem uma característica que eventualmente a oleação vai poder ajudar, mas a gente vai querer dar bolas de castanha e uma erva muito boa para esse tipo de pessoa, João, é a ashwagandha. A ashwagandha tem um efeito nutritivo, pesado, shatavari também, ok? Que mais? Alcaçuz também é bom. Todas essas ervas que elas são Brahmana, elas são pesadas, elas são ervas que ajudam a pessoa a não perder peso rápido demais, que é um dos grandes desafios. Você já conheceu pessoas assim, ô João? Que tem uma dificuldade grande de manter o peso, porque toda hora está perdendo peso? Você conhece esse perfil de problema? Conheço. Inclusive o caso que eu adicionei na pasta essa semana lá tem um pouco disso. Não é exatamente esse perfil, não, mas essa questão do peso tem isso aí. Então, aí é botar assim um pouco de açúcar mascavo, botar um pouco de castanha, botar um pouco de ghee, se a gente não entrar no universo das ervas. Fazer uma mistura desses três elementos, bota ali uma canela, uma erva doce para dar uma digestibilidade. Câmara também, né? Tâmara também é uma coisa bem pesada. Na nossa Hoje em dia é tabela mais lá, fácil de achar, né? Bem gostoso assim, né? Todo mundo costuma A gostar, pelo tâmara não é menos. seco? tâmara é seco, mas se você estiver botando ele com açúcar, se você estiver botando ele com limão, por exemplo, depende também da tâmara o quanto que você está comendo ela, uma que é mais nova ou que ela é mais ressecada, porque dependendo de onde você estiver comprando, elas vão ser coisas bem diferentes. Ok? A gente já comprou tâmara do Mercado Livre, que ela era muito mais ressecada, e tâmara a gente já comeu no Oriente Médio, era um negócio super, um chocolate derretendo na boca. Então depende muito de qual tâmara a gente está falando. Ok? Então, essas pessoas que perdem peso com muita facilidade, Laura, ter essas 5 refeições sempre com alguma coisa tipo tahine, com alguma coisa tipo castanha, botar uma quantidade de açúcar mascavo razoável nessa alimentação. Trigo é uma alimentação que ajuda a ganhar peso, mas você precisa ver se ele está sendo de uma forma digerida. Aquele conceito de Estados Unidos de pão, torrada e geleia de amendoim e uma geleia de fruta. Sabe, bem negócio dos Estados Unidos mesmo, é ótimo para esse perfil, porque é uma alimentação pesada. É uma alimentação que é bastante nutritiva e é fácil da pessoa embrulhar aquilo no papel e levar. O mundo ideal é que essa pessoa sente para almoçar com calma, mas isso é uma evolução desse perfil. No primeiro momento, a gente tem que fazer com que ele não passe fome, porque passar fome é um lugar muito comum essa pessoa muitas vezes tem 2 trabalhos, 3 trabalhos, tá indo de um lado para o outro o tempo todo, tá sempre tendo que resolver alguma coisa,
Sai de casa meio que 5 da manhã, volta em casa meio que 10 da noite. São pessoas bastante agitadas no sentido de estarem fazendo muita coisa ao longo da semana. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui do aspecto de correção. Essas pessoas vão ter algum grau de ansiedade, assim, mas não necessariamente isso vai ser uma coisa proeminente. Esse não é a principal guna do vata de ansiedade. Uma outra coisa que a casa dessas pessoas não tem é blackout. Não tem uma janela que feche direito. Elas nunca conseguem dormir até tarde, porque tipo, elas nunca se importam muito com isso. Ter o quarto escuro não é uma questão relevante para essas pessoas. E ter a luminosidade do dia dificulta essas pessoas, eventualmente, um dia do outro, dormir até 6 da manhã ou etc. Ok? Ter um quarto que não pega tanto para o sol nascente. Essa pessoa que eu tô falando, que eu conheço, que era muito dessa guna assim, o sol acordava já na janela da pessoa. Era assim, tipo, bem mirado mesmo. Ok? Então, esse lugar do tipo, ter um ambiente em casa onde a pessoa consegue ficar, consegue dormir. Essas pessoas vão trabalhar muito vão viver muito nesses conceitos de apartamento de loft, sabe? Que é tipo só um quarto e sala e já deu. Gente de produtor de cinema. Sabe essa galera que, tipo, uma hora tá produzindo um filme aqui, outra hora tá produzindo um filme ali. Às vezes viaja, às vezes fica, às vezes vai para um estúdio assim, às vezes vai para um estúdio assado. Foi? Muito bem. Então, chapéu para essas pessoas não vai resolver tanto, mas essa pessoa andar de boné também é uma coisa boa porque faz pressão aqui na cabeça. Você já recebeu alguma vez um Shirobasha, João? Você sabe o que é essa terapia que você fica lá um cabeleiro maluco? Não vou dizer para você fazer um Shirobasha, mas botar uma aplicação de uma pasta de, por exemplo, qualquer coisa que a gente tenha que seja relativamente pesada, tipo alcaçuz. Coloca um pouco de alcaçuz e um pouco de óleo de gergelim ali, deixa aqui na moleira. Ter esse lugar de pesar a moleira é bem importante. Posturas de yoga que vão favorecer a abaixar essa guna é posturas que a sua cabeça está voltada para baixo, tipo postura da criança, posturas aonde a gente está olhando para o chão, ok? Acho que dessa guna tá bom. A Laura disse que se tivesse alguma pergunta eu ia falar, e como ela não está ativando, eu acho que está tudo bem. Podemos ir para os panchavaios? Eu vou ali pegar um gole d'água em homenagem à guna. Essa Gwen também, quando ela começa a falar, muitas vezes ela começa a falar assim, blá 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 blá. Não é que essa pessoa ela fale muito, mas quando ela fala bastante. Vamos passar para o Panchavaio? Vamos lá, João. Desbloqueia aí que hoje estou eu e tu. O que que você conhece do tópico de Panchavaio? Acho que o básico, assim, né? Você diz Pranavayu, Dana, Samana. Isso. Tá, eu aprendi o básico, assim, no Ruguei, e agora tô bem interessado nessa perspectiva que você trouxe da importância do Viana Vaio ali naqueles dois momentos do dia e tal, né? Tá, Tô beleza. Então, pensando bastante nisso, assim. tá. Vamos fazer uma revisão, digamos assim, global da coisa. O que que é o Tá. Pranavaya? É a capacidade do nosso sistema nervoso estar focado principalmente no aparelho cognitivo, de captar a informação de fora e trazer para dentro. Ele também vai ser a inspiração, né? Então, Pranavaya Uhum. é de fora para dentro, ok? O Dhanavaya, ele não vai ser traduzido como ascendente também, mas ele é muito
de dentro para fora por cima. Então, um inspira, o outro expira. Um recebe a informação, o outro acessa a memória e a fala também é o Dana vai. Então, o prana e o dana, eles funcionam muito nessa área da cabeça até o pulmão e eles, a princípio, não saem tanto daí. O prana, ele de alguma forma é a percepção de todo o corpo, mas em especial dessa área superficial do sistema da cabeça, ok? E tem uma outra coisa que é importante do Pranavaya também, quando, aí respondendo um pouco a tua pergunta, João, quando a gente está acordado, o Pranavaya ele está mais ativo. Quando a gente está dormindo, o Apanavayu está mais ativo. O Pranavayu ele aumenta a quantidade de oxigênio no nosso sistema para a gente estar acordado. O Apanavayu aumenta a quantidade de gás carbônico no nosso sistema para a gente dormir. Ok? Então, maior nível de gás carbônico, mais você tem que bocejar para manter o teu corpo acordado, porque aquilo dali está com baixa oxigenação. O bocejo é é o dano, né? Do ponto de vista, assim, do que eles traduzem como um todo, é o dano, mas o dano é muita fala mesmo, espirro, Canto, né? canto, ok? Quando a gente está bocejando, no geral, a gente não está muito entusiasmado e a gente não está muito energético. Eu jogaria sem problema o bocejo mais na área do Apanavaio, no sentido de que aquilo dali você está devagar, ou do prana, no sentido de estar te acordando. Depende muito se você está dando um bocejo para ir dormir ou um bocejo para acordar, tá? Tá. Hum. Então, do ponto de vista ocidental, eu separei aqui um lugar para vocês. A gente tem essa distinção de plexos nervosos, ok? Os vaios a gente vai associar de uma forma contemporânea aos plexos nervosos. A gente tem uma grande segmentação para o aparelho reprodutivo, desculpa, reprodutivo não, digestivo, e esse plexo que a gente vai ser mais do parasimpático para o digestivo, a gente vai chamar ele de samana vaio, ok? Essa galera que sai do simpático pro digestivo, ele vai ser parte do Viana Vaio, porque ele vai cortar essas relações e ela vai jogar muito para o coração, para o pulmão e etc. Então, o Viana Vaio, ele vai ser mais coração e pulmão. E a gente vai ter uma outra inervação importante, que o Ayurveda vai chamar de Apana Vaio, que é esse finalzinho aqui, que vai para o intestino grosso, fundamentalmente, para o reto, para a bexiga e para a genitália. Ok? O Ayurveda vai chamar isso de Apanavayu, ainda que a genitália, a ejaculação, eu tenho uma visão que aquilo dali é mais o Danavayu do que o Apanavayu. Mas do ponto de vista clássico, esses daqui são outro, digamos, plexo nervoso importante. Então, ocidentalmente, a gente consegue dizer que o Apanavayu está aqui, a gente consegue dizer que o Vyanavayu está aqui, a gente consegue dizer que o Samanavayu está aqui. Agora, a gente não tem um Udanavayu muito claro aqui. Ok? E o Danavaio, no meu entendimento, também precisa ser relacionado hoje em dia à tireoide. O quanto que está o nosso nível de energia, o nosso nível de vitalidade, do ponto de vista macro, além da mitocôndria, vai ter a ver com o quanto que a gente tem um funcionamento tireoidiano adequado. Ok? Mas o Ayurveda desconhece a tireoide, não tem nenhuma descrição assim evidente sobre o processo de tireoide. O que o Ayurveda tem? Uma relação importantíssima do Apanavayu. E dentro do Apanavayu vai estar o rim também, no sentido de produzir o xixi, etc. Ok? Então, pegando o que você perguntou, João, a minha perspectiva é o seguinte. Durante o dia, o nosso prana está mais funcional. Quando a gente Uhum. precisa comer, o trono do Vata é incorporado ao Samanavayu, né? Logo antes do intervalo, o meu Samana estava aqui esmurrando a porta, certo? Quando a gente precisa se comunicar, pensar, se expressar, se locomover também, o Dana vai estar bastante proeminente. Quando a gente precisa correr, é o Viana, ok? E quando a gente precisa ficar parado, quando a gente precisa ficar evacuando, excretando, dormindo, repousando, o Apanavayu é que faz isso.
O Pranavayu, ele sempre está acordado. Mesmo que você esteja deitado, você está olhando ao redor. Quem consegue deitar na rede e ficar tranquilo é o Pranavayu. Ok até aqui? Tá. Então, como que é a perspectiva do Ayurveda clássico em relação ao Apana? Ele joga o cocô para fora do teu intestino, ele joga o xixi para fora da tua bexiga, ele joga eventualmente o sêmen para fora do teu testículo e pronto. Quer dizer, o feto para fora do útero, certo? O Apanavaya é meio que um lixeiro no Ayurveda. Ok? Ele pega ali e faz a parte pior. O problema é que o próprio Ayurveda ele tem alguma afirmação de que o Apana ele é o grande sustentador do Vata. E a gente vai ver isso do Randya Kaprupita e do Avalamba Kaprukapa, que eu chamo de circuito sustentatório. Anota isso, por favor, João. Quando a gente está fazendo tratamento no Vata, a gente está restituindo a Apana Vayu. Porque se o Apana Vayu não funciona, o corpo acumula gás carbônico demais dentro dele. Quando a gente está fazendo tratamento para o Pitta, a gente está restituindo o Randya Kapita. E o Randya Kapita no Ayurveda clássico vai estar associado ao fígado, eu vou associar a medula sanguínea e não ao fígado. Então, quando a gente está restituindo o Randya Kapita, a gente está restituindo a capacidade da medula sanguínea não estar hiperaquecida. Ponto 2. Quando a gente está tratando capa do ponto de vista do Ayurveda, a gente fundamentalmente está melhorando a Valambaka capa. A Valambaka capa, do ponto de vista do que o Ruge coloca, é o líquido sulfactante ao redor do pulmão. Ok? Mas, na minha perspectiva, qualquer líquido sobrenadante no plasma, qualquer líquido que não está atrelado a nenhuma função evidente do ponto de vista do capa, que ele fica como uma reserva no plasma, e no meu entendimento não só no pulmão, ele é um avalambacacá, porque muitas vezes a gente vai tratar ele com diurético, que é uma coisa que para o gay isso não cabe, ok? De onde está vindo essa ideia? Que a gente tem um excesso de gás, pressão, um excesso de calor, um excesso de umidade no corpo, que torna o nosso sangue disfuncional. E esse sangue disfuncional meio que torna o corpo todo disfuncional. Estamos juntos até aqui? Então, do ponto de vista ayurvédico clássico, não existe uma caracterização evidente dos horários do prana, do udana, do samana, do vyana e do apana. Qual hora cada um deles funciona não é muito nítido. O Ayurveda clássico vai falar que você fazer cocô antes do sol nascer é super bem-vindo. Por quê? Ninguém sabe, mas é bem-vindo, no sentido de que não existe uma linha teórica muito evidente. Então, vamos lá. Quando a pessoa dorme, quando a pessoa se deita, porque você está com a cabeça apoiada, o prana para de funcionar. O apana fala, ele apoiou a cabeça, é a minha hora. Quando você desapoia a cabeça, o prana fala, a cabeça pode cair. Melhor eu, digamos assim, me assenhorar do sistema nervoso. Se a cabeça já não pode mais cair e te machucar, o apana fala, agora é minha vez. Tamo junto até aqui? Então, fisiologicamente, anatomicamente, quando você está deitado, o Apanavayu, ele a princípio tem uma proeminência sobre o Pranavayu, porque é ele quem tira a energia do teu sistema nervoso acordado para botar para o teu sistema nervoso autônomo. Tamo junto? Tá. Então, quando tem esse processo, você tem uma queda da tua taxa respiratória, você tem uma queda da temperatura do teu corpo, você tem uma queda da irrigação do teu sistema, tudo isso para o teu Apanavayu ter condições de funcionar melhor. Ele gosta de te ver fresquinho, certo? Aí eu te pergunto agora do ponto de vista ocidental, o que que acontece às 4 da manhã para você poder levantar? Isso não importa se é homem ou é mulher. Alguma a ver com a pressão atmosférica?
Isso do ponto de vista da gente viajandão, mas do ponto de vista pragmático, o que que a ciência ocidental sabe que acontece por volta das 4 da manhã? Não lembro. Aumenta a taxa de cortisol sendo secretada no sistema, Portugal. certo? Cortisol é quem te tira da cama. Se você não tiver uma quantidade razoável de cortisol, o que que vai acontecer? Você vai estar lento, letárgico, pesado, encafifado. Se você tiver um excesso de taxa de cortisol, você vai estar conseguindo não ficar na cama, ok? Então, esse cortisol fisiológico eu vou chamar de quê? Ah, Prana. E aí a gente vai ter que ver se a gente vai chamar ele de Viana vai ou não. Por quê? Eu uma vez escutei do meu professor de sânscrito, eu nunca esqueci, ele falando o seguinte: o melhor indicativo que está na hora de você levantar é que você sente vontade de fazer cocô. Se o seu corpo ele está bem regulado, 1, 2 horas antes do nascer do sol, você vai ser acordado pelo seu intestino para ir fazer cocô. Esse é o ótimo, perfeito metabólico. Você não acordou com o despertador, você acordou com o teu intestino falando, estou pressurizando. E teoricamente você levanta para atender a pressurização. Xixi, sim. Xixi é uma forma do sistema aumentar a carga de Viana-Vaio dele. E aí vem a frase que você queria, ô João, que é o seguinte: para o Apana funcionar, o Viana tem que empurrar os resíduos metabólicos do nível intracelular para o nível extracelular. E do nível extracelular plasma para um lugar onde ele vai ser ou filtrado pelo sistema linfático ou filtrado pelo rim e etc. Que é o que eu chamo de diálise metabólica. Tamo junto? Então, na minha perspectiva, o segredo do sucesso é você aumentar o funcionamento do Viana Vaio entre 4 e 6 da manhã, para o seu corpo conseguir produzir xixi, conseguir produzir cocô e conseguir produzir suor, que vai ser respectivamente vata, kapha e pita, de forma adequada em que você consiga imediatamente excretar eles e eles não fiquem perturbando o funcionamento do teu sangue. Quando isso acontece, a sua célula vai ter diferencial de concentração para conseguir mandar de dentro da célula para fora da célula, porque a célula ela funciona muito mais por concentração química, principalmente em relação ao gás carbônico. Então, se o teu sangue estiver cheio de gás carbônico, por mais que a tua célula esteja entupida de gás carbônico, ela não vai conseguir fazer a escadinha porque essa inclinação não vai estar adequada, vai estar de castigo no balanço. Ok? Então, essa foi uma parte da história. Laura, tamo junto? Tudo bem? Sim, Ok, obrigado. E aí, o que que vai acontecer ao contrário, João? O que que vai acontecer 4, 5, 6 da tarde, 7 da noite? começar a produção de melatonina. Se você não atrapalhou, o ciclo do cortisol, 4 da tarde, parou de subir, atenção para essa frase, porque é assim. E porque o cortisol não voltou a subir, a melatonina ela começa a poder ser secretada, porque não tem cortisol atrapalhando a circulação. Ok? Quando isso acontece, teoricamente a gente deveria estar aumentando o nosso apanavaio. Não o apanavaio de fazer cocô, mas o apanavaio de fazer a gente ficar parado, o apanavaio de fazer a divisão celular. Tamo junto? Então, se o Danavaio ele funciona durante o dia para a gente falar, como que ele funciona durante a noite? Sabe? Pense um pouco. Qual é a característica que quando durante o sono o Danavaio está mais ativo acontece com a gente? Tem uma Não sei, banda. Pode falar. só consigo pensar em sonhar, assim, mas não Sonho, é isso. perfeito. Ok? É? Então, o Danavaio muito proeminente vai gerar muito sonho, que vai ser muito comum nos Vatas. Ok?
Então, a contraparte noturna do Danavaio é o sonho. Qual é a contraparte noturna do Samanavaio? O que é o movimento do Samanavaya? Vamos voltar a essa parte aqui, que é uma parte de definição importante. O Pranavaya é para dentro, o Danavaya é para cima, para fora. O Apanavaya é para baixo, ficar parado. O Vyanavaya é centrifugado, da centro para a periferia. O Samanavaya, ele é para um lado e para o outro, ele é barco viking. Ele bate para dentro e para fora, ok? Ele faz máquina de lavar, ele é churning, ok? Então, quando que de noite o nosso corpo ele tem que entrar nesse processo de aumento da atividade de bateção? Quando que a gente, no geral, de noite vai sentir fome? Na média. Não tem aquela história que se você não for dormir até umas 9, 10 da noite, você vai ficar com fome porque vai entrar no horário pita? Então, o que o horário pita ele está fazendo? Ele está fazendo o que a gente chama aqui em lugar de fazer os centríolos se afastarem, para poder fazer a divisão celular. O processo de divisão celular, quando você come de noite, muitas vezes, se você não tiver esse Samanavaya todo poderoso, você vai não ter energia para separar as células, para você conseguir fazer essa divisão celular. O Apanavaya é quem me corta a célula, mas o Samanavaya ele estica uma célula para um lado e para o outro, fazendo, né, todas as organelas colapsarem para um lado, porque aquilo é uma geleca, gente. Aquilo dali tem que ter alguma força interna jogando aquilo dali para fora. Ok? Então a célula ela começa a bater para fazer com que essas coisas se separem, você vai arrastando. Quando a gente janta, se você for ver, não estou dizendo você dormir com fome, mas se você janta, no geral, você não acorda tão rejuvenescido quanto você quando você se alimentou bem e você de noite não precisou jantar pesado. Porque o Samanavaya ele parece ficar mais ativo de um ponto de vista fisiológico a por volta de umas 10, 11 da noite, que é o horário que se a gente está dormindo, esse Samanavaya faz divisão celular, ou uma pré-divisão celular. O ideal seria o Ayurveda feliz, então, ser a última refeição, né? Pro Vata, não. Se você Só der, por Vata que não. mas a princípio, assim, um pita muito bem organizado, obrigado, ele estaria comendo mais 8 da manhã, mais 11h30 e umas 4h30. Porque um pita, no geral, vai acordar bem cedo. Ok? Mas faça esse exercício, João. Ele tem que ser uma vivência, entendeu? Quando você faz um Ayurveda feliz top, lá umas 5h30, e vai dormir umas 7, 8, quiçá 9, mas umas 8 seria bom. Vê o que acontece quando você acorda no dia seguinte em termos da tua vitalidade. Ok? Então, a gente. Como é que é o nome disso? Quando tá de noite. Primeiro, a pana põe a gente para dormir, certo? Aí você dorme, aquilo dali está acumulando água. Aí depois vem um Samanavaio para fazer o processo de preparar a divisão celular, vem de novo a pana para cortar. Aí depois o que acontece que a célula, digamos, está ali dividida? Qual é o próximo pulso que vai ter? Ou que teria que ter? Vou pegar um gráfico aqui para mostrar para vocês. Compartilhar a tela. Isso daqui é de uma pessoa que usa aqueles anéis de anel inteligente. Sabe, que tipo fica marcando o sono. Ele me mandou vários deles, mas eu gostaria de chamar isso daqui de fase capa do sono, chamar isso daqui de fase pita do sono e chamar isso daqui de fase vata do sono. Aceitava, João? Por quê? Fase capa, o período de sono profundo é mais proeminente, que é onde a gente acumula água. Fase pita, essa fase é onde o light ele está bastante proeminente em termos de horas. Ainda tem uns leves, né? O REM ele está acontecendo. O REM ele muda bastante as fases. E na fase vata,
O período REM é bastante intenso. Tem outros aqui dele mostrando também, mas eu vou pegar só um. O sono dele, ele não tem problema de sono. Isso, é a pessoa que você atende, né? Ele tem um sono normal. Ele tem um sono bastante razoável, mas tem peraí, que não é esse daqui. Ele me mandou vários, assim, de vários dias. Então, por exemplo, esse daqui ele acordou com um susto no meio da noite. Não foi uma noite boa. E o bom desse aplicativo é que ele dá um score. Aqui, ó. Ganhou 86 essa noite. Teve um dia que ele ganhou 98, ou qualquer coisa assim, tá? Então, por Meu exemplo, isso daqui. sonho é ter um anelzinho desse. Só pra vocês saberem, gente, a doutora Ananda já compartilhou também o uso desse anel para mulheres que estão tentando ter filho. Não é só sono, ele acompanha vários fatores metabólicos, assim. É bem interessante, mas É ainda é um bem. relógio que ele faz esse diagnóstico do Isso, sonho é aí tipo também, é relógio. interessante. É, isso aqui é um anel, ele é mais delicadinho, assim. Mas é tipo Sei. relógio, já tem relógio. Relógio é mais barato que o anel mesmo. É. Tá. Então, o que que eu tô dizendo aqui, ô João? Essa fase daqui, o Samana vai, o fase Pita, né? Apesar de não ser, né, quem não tá no Canadá, então o horário fica um pouco diferente. Mas o que eu quero dizer é, aqui o Dana vai fica muito proeminente, mas a gente precisa do Viana vai para retrolavar a célula. Senão, se a gente não está estimulando o nosso Viana vai durante o dia suficiente, quando chega esse período, a gente acorda com o nosso corpo pesado. Por que que o nosso corpo está pesado? Porque o xixi, o cocô e o suor não está no sangue. Não está virando cocô externo, não está virando xixi externo. Isso está dentro da célula. Então a célula usa o samanavaio para criar uma pré-divisão celular, vem o apana corta. Depois o corpo precisa ter mais vata ainda para fazer o processo de retrolavagem da célula, conseguir fazer com que essa bosta chegue no sangue circulante e o sangue circulante consiga ser filtrado por fígado, intestino, pulmão, fígado e etc. Para a gente acordar prontinho para ser um gambá, quero dizer. Nosso corpo ele está com alta capacidade de botar esses resíduos metabólicos para fora para a célula estar num ambiente metabólico adequado. Ok até aqui? Laura, estamos tudo bem? Sim. Obrigado. Então, o que que eu defendo? Quando a gente tem uma manutenção do Viana Vaio saudável e a gente não sacaneia o Samana Vaio de noite, a gente consegue, mesmo com 30, 40, 50, 60, acordar rejuvenescido, porque o processo de rejuvenescimento envolve a gente sustentar um Viana Vaio no tempo. E o Viana Vaio é o que mais sofre de todos desses vaios, porque ele está muito correlacionado no início com o hormônio da divisão celular ou hormônio do crescimento. Como esse hormônio decai, esse vaio ele morre, digamos, antes dos outros. Ok, João? Tamo junto? Ok. Então, cada uma dessas regiões, elas vão ter uma atuação, cada um desses vaios ele vai ter alguma função, por exemplo, o do pranavaio vai estar lá, cuspir, espirrar, arrotar, inspirar, deglutir, que muitas vezes vai dar problema como é que é o nome disso? Do pranavaio. O do Danavaio, ele vai ter o lugar da expiração, o acesso à memória, botei aqui o sonho também, que no geral não aparece. Deixa eu ver o que ele está botando mais. Ele botou bastante aqui a questão da fala nesse livro. Aí tem uma outra frase que eu coloco que é problemática, João. A ejaculação eu coloco dentro do Danavaio e não do Apanavaio, mas aí é toda uma discussão mais, digamos, viajandona. O Samana vai ser principalmente pelo processo de digestão, mas também por esse lugar de uma leveza metabólica. E você sentir que o seu corpo ele está com capacidade de trabalho, de digestão, e não só com um lugar assim, estou com fome, e como que está a minha digestão. O Viana Vaio, ele é o nosso grande amigo aqui, que é o tal do Nakuli Saradeva, né? Um anda a cavalo, o outro anda a vaca. Um gera cocô, o outro gera capacidade
de energização. Então, o rolê da história é assim, João. Por que a gente tem um Apanavaio funcional, a gente faz divisão celular? Não necessariamente a gente faz. Se esse processo de divisão celular ele foi completado, a célula está intoxicada de resíduos metabólicos pelo próprio processo de divisão celular. E essa é a nossa grande diferença. Dividir célula gera resíduo de obra. Esse resíduo de obra, se você já construiu uma casa da Índia ou algo do gênero, você sabe que é uma chatice, assim, ninguém quer limpar, ok? Mas tem que limpar para o prego não entrar no chão, no pé. Então, este processo de acordar e ficar de cócoras, acordar e fazer uma básica, acordar e pressurizar o intestino quanto antes, faz com que esse gás não retroaja, ele não volte do intestino grosso para a corrente circulatória. Porque na minha interpretação, do ponto de vista contemporâneo, isso é bastante aceitável. Se você pressuriza o teu intestino pelo Viana-Vaio e você em seguida não aperta a descarga do Apana-Vaio, esse gás ele retroage de volta para o sangue. E a gente fica com um sangue contaminado de um excesso de pressão que vai arranjar alguma célula para ele entrar de volta. Então, não é só uma relação do Viana-Vaio, é você cagar na hora que teu intestino dá bom dia. A gente em português tem uma expressão que é acorda para cuspir, não tem? Não sei se em Portugal essa expressão é da mesma forma. Mas aqui seria acorda para peidar. No momento que teu intestino falou, tô com vontade de fazer xixi, no momento em que eu tô com vontade de fazer cocô, isso eu não sei se eu já te falei, ô João, a gente fica com vontade de fazer xixi porque tem gás dentro da bexiga. E não exatamente líquido. Quem põe teu xixi para fora é mais a pressurização de gás que tem dentro da bexiga do que a musculatura da bexiga per se. Isso é o que faz diferença, às vezes, aquele xixi sair tipo Cataratas do Iguaçu, ou às vezes sai um negócio bem mirradinho. Isso que faz, às vezes, você tá com vontade de fazer xixi, mas não ter capacidade de fazer xixi porque tem líquido lá, mas você não tem pressão. E tem vezes que você tem vontade de fazer xixi e não tem xixi, porque você tem pressão, mas você não tem líquido. Então, o gás, ele vaza da bexiga. Não tanto quanto do intestino, porque o intestino é muito mais poroso. Mas o gás, ele é muito mais vata, que contamina o sistema percolante que está ao redor de todos os tecidos. E ao redor de toda a nossa víscera tem um treco chamado aumento, tem um aumento maior, tem um aumento menor e etc. Que é um grande piscina de bola para o vata ficar andando para um lado e para o outro por todas as suas vísceras, por todo o conceito que no Ayurveda é chamado de costa. Então, do intestino ele pode navegar lá para o baço com uma facilidade muito grande. Mas esse costa, esse saco de aumento maior e aumento menor, ele é relativamente envelopado numa outra grande membrana, num outro grande sacão. E esse sacão é o que vai fazer com que quando isso vazar, isso entre na corrente sanguínea de uma forma muito mais evidente. Quer fazer algum comentário, João? Então, nesse caso, segurar, por exemplo, não poder urinar no momento assim, né, que tá apertado, é péssimo, né? Isso vai Ó, extravasar, todo então, né? um capítulo do Ashtanga Hridaya, né, o capítulo 4, que é sobre a supressão das necessidades fisiológicas naturais. Uma parte delas a gente vai conseguir explicar como gás, outra parte a gente vai precisar explicar como eletricidade. Mas sempre que um sistema pressuriza, não importa se ele está pressurizando de uma forma elétrica ou de uma forma bárica, se essa pressão ela não for para um canto, ela vai para outro. Só que no momento que ela não vai para fora, ela volta para o nosso sangue. E no sangue ela percola todo o sistema até onde ela consegue trocar de novo gases, porque ele vai ficar diluído como HCO3-. Esse HCO3-, na média, a não ser no cérebro, onde ele vai precisar estar como eletricidade, ele vai poder levar gás para qualquer parte do corpo, independente de onde ele nasceu, porque ele vai ver uma diferença de pressão e de densidade da célula. Quanto mais uma pessoa é vata, mais a densidade da célula permite ela entrar em diferentes cantos.
Então, meio que se der vontade de soltar gás, tem que soltar, né? Independente onde você tá, né? Porque acontece, né? Das pessoas às vezes estarem numa situação, num lugar que vem um pum ali e você precisa Então, aí o voltar que que ele. acontece com esse pum quando você segura ele e você não solta ele? Essa pressão que teria que levar ele para fora, ela vai para dentro do sistema. Isso. Ela vai. Porque o sistema, ele é tipo uma fechadura, assim. Quando ele quer pressurizar o sistema, o que que ele faz? Ele aumenta a pressão lá dentro e ele fecha a fechadura para aquela pressão ficar lá dentro. Aí ele fala, tá com vontade de fazer cocô, tá com vontade de fazer cocô, tá com vontade de fazer cocô. Ele fica lá gastando energia para manter a membrana fechada. Se você fala, não tô nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí, o que que ele fala? Sofra. Ok? Eu falo, mano, eu aguentei aqui um tempão fazendo você ter a capacidade de evacuar. Aí você fala, não, vou daqui a 5 minutos. Na hora que você falou 5 minutos, no 2 e meio ele resolveu, digamos, te deixar na mão. Aí você fala, ah, mas meu intestino sempre acontece numa hora inadequada e etc. Lá na Índia, que eles têm uma cultura muito mais vou fazer cocô na hora que apareceu o cocô, eles têm um certo lugar que só sai de casa depois de ter feito cocô. Eles ficam aflitos em casa enquanto não fazem cocô e etc. Porque se ele sentir vontade de fazer cocô na rua, ele vai não poder fazer cocô. No E sentido aí assim, de também não- toma um banho, né? Depois do cocô tem isso. tem esse aspecto também. Mas de um ponto de vista pragmático, o que que é a ideia? Veja como você acorda. Veja se teu intestino acordou pressurizado. Se ele acordou pressurizado, provavelmente ele fez um ótimo trabalho. Se você acordou e foi lá, com ele pressurizado e cagou, não importa se é 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, observa como teu acne vai funcionar. Porque gás não desaparece do sistema. Ele só fica dormente no teu sangue. No teu sangue você não passa mal porque o gás está ali, porque ele fica diluído, ele está de alguma forma filtrado, mas esse gás ele fala assim, opa, tem uma célula aqui para eu me alojar. E ali você começa a passar mal, porque a célula, como o teu intestino, ela é um mecanismo bárico. Se ela fica pressurizada demais, ela tá tipo trabalhando num lugar que tem, sabe quando tipo fica festa de final de ano e fica 20 pessoas na casa que cabe 5? Aí as pessoas se embarram no, aí vai cagar, tem gente no banheiro e etc. É mais ou menos assim uma célula que está cheia de pressão, calor e umidade que não deveria estar lá dentro, ok? Então, a supressão das necessidades fisiológicas naturais, a Dharaniya Vegas, é uma coisa que, do ponto de vista contemporâneo, as pessoas falam, mano, Ayurveda, você acha que você tem que soltar o pum na hora que sente e tal, porque senão vai agravar o vata. Ok? Mas fica numa linguagem metafísica. Como que esse vata grava? Você só sabe que é grava porque você vê os sinais depois de um vata gravado, mas você não tem uma linguagem para estabelecer do A, do B, do B, do C, do C, do D e chegar num ponto final, no F. Ok? Aqui a gente está dizendo, respiração celular gera vata pitta kapha enquanto malas. Por excelência. Ela nasceu assim, pode ser um organismo unicelular ou pluricelular. Sempre respiração celular vai gerar vata pitta kapha. E se esse vata pitta kapha enquanto mala não é tirado do sistema celular para o extracelular, isso já vai virar um dosha dentro da célula. Ela vai estar em condições de temperatura, pressão e umidade inadequadas ao funcionamento das organelas. Se essa pressão temperatura e umidade estiver circulando no sangue, isso não for retirado, isso vai dar problemas na sua pele. Tiago, e o Ayurveda clássico, ele diz que o dosha ele vai ser acumulado através do que entra, né, da alimentação, e você está trazendo essa perspectiva de que ele é gerado naturalmente na respiração celular, Não. e então, Ala é gerado na respiração celular, não dosha. mas esse mala, ele é Mas, vata, pitta e kapha. Aí mas, você dá igual importância por exemplo, se eu comer muita pimenta, eu estou gerando um dosha, um pita ali, excessivo.
E se eu não elimino o calor de manhã, eu também não estou eliminando um pita que o meu corpo gerou. Você dá igual importância para Eu dou esses dois mais, modos dou mais. Eu dou para mais o importância ao celular, né? interno, ao interno. Uhum. Por quê? Porque quando você faz um processo de retrolavagem adequado do teu sistema, você até come aquela pimenta e você não passa mal, porque o teu sistema ele está bastante acomodando. O que que vai acontecer com aquela acidez? A acidez do teu sangue vai aumentar, certo? O que que vai acontecer com essa acidez do teu sangue aumentada? O fígado ele vai falar, eu tenho que limpar esse treco daqui. O corpo tem sempre um fígado, um rim e um pulmão mantendo um equilíbrio ácido-base do sangue. O equilíbrio ácido-base do sangue, o corpo todo está monitorando. Você está acordado, você não está, muda a taxa respiratória, muda um monte de coisa no teu corpo para essa taxa, para esse equilíbrio ácido-base ficar estável, certo? Ou minimamente estável, ok? Então, quanto mais o teu sangue ele está elástico, há uma provocação do teu tubo digestivo, o teu tubo digestivo ele vai falar assim, tô disfuncional, toma aí, ok? E esse metabolismo que eu chamo de intermediário, ele vai conseguir fazer uma hemodiálise desse sistema e antes disso voltar para o metabolismo profundo, para o teu metabolismo celular, esse metabolismo intermediário ele vai falar, eu estou suficientemente saudável para pegar essa trolha e jogar de volta para você, caga ela fora. Entendeu? Então você vai comer lá uma pimenta, etc. Você vai ter um pouco de diarreia, porque você comeu, digamos, pimenta demais, estava ácido demais, mas aquilo não vai deixar você doente. Porque antes de um problema chegar no metabolismo celular, ele tem que passar obrigatoriamente no sangue. Mesmo que você esteja fazendo sublingual, mesmo que você esteja fazendo retal, aquilo vai circular no teu sangue. Você não vai botar soro direto na célula, você vai botar no sangue. E o que que acontece quando você não retrolava o sangue adequadamente? Você fica tanto com o teu metabolismo celular transformando mala em doxa, quanto a tua alimentação ela vai facilmente virar doxa, porque o teu metabolismo intermediário ele não está sendo rotineiramente preparado para a vida. Agora, minha pergunta, João, é por que que eu dou mais importância a isso hoje em dia e por que que eu digo que o Ayurveda clássico não conhece esse aspecto ou não descreve ele de uma maneira clara? Você viu lá a primeira aula desse ano aqui? Foi nessa turma que eu falei também. Eu comecei com um monte de porquê, dois pontos. Você lembra, Laura? Era aquela ordem do porque não caga de Aí, cócoras. ótimo. Eu começo por isso aí. Não. Por que a gente não caga mais de cócoras? Por que a gente praticamente não anda? Por que a gente janta? Por que a gente toma café da manhã? Por que a gente tem um estilo de vida moderno, pós-carvão? Essa intoxicação metabólica noturna, ô João, ela é muito evidente. E você hoje em dia pode pegar uma pessoa que mora na roça, que não tem esse nosso estilo de vida eletricizado, digamos assim, de que tudo você aperta uma eletricidade e se resolve. Você vê que essas pessoas, mesmo em 2025, elas têm um perfil metabólico muito mais saudável que o nosso, porque na média elas cagam de cócoras, porque elas vão dormir com a galinha, porque elas acordam com o galo. Como a gente rompeu esse ciclo fundamental da hemodiálise metabólica natural que o corpo tem, não basta hoje em dia a gente falar de alimentação ayurvédica. Tiago, mas nesse seu ciclo natural, você não coloca os hormônios, né, de bem-estar, associação, ocitocina, isso também é o ciclo natural que também está rompido. As pessoas não convivem mais, né? Hoje em dia dá para você ser autossuficiente e vai ter várias não convivências convenientes. Onde você vê esse agravamento consequente disso? Essa regulação hormonal mais sistêmica, no meu entendimento, vai estar no Pranavaya. E quando você tem um pranavaio que está vendo o nascer do sol e você está vendo o pôr do sol, você tem uma chance muito maior de ter um sistema hormonal funcional, porque a capitã, né, a pineal vai estar funcionando legal. Então, além disso, você tem uma pineal completamente desgovernada hoje em dia. Aqui dá para a gente falar nessa linguagem.
Além de todo o nosso ciclo fisiológico mais circadiano estar rompido, a gente perde uma capacidade de regulação emocional, porque quem cedo madruga, Deus ajuda. Se você está ali vendo o nascer do sol com os passarinhos, se você está vendo o pôr do sol com os passarinhos, com a tua enxada lá no nosso Ayurveda da roça, esses momentos de realinhamento com o universo ao redor torna a gente mais humano. Se a gente põe luz LED, etc., a gente vai ficando mais animal, não, mais mecânico, mais robô. E tudo isso que faz a perda da vitalidade, né? Então, a perda da vitalidade vai ser a tua mitocôndria olhando e falando, mano, não tem como eu queimar aqui. A fábrica ao redor tá tudo desajeitada. Se eu produzir aqui a todo poder, eu vou me explodir. Então é melhor eu diminuir o meu funcionamento mitocondrial, porque a célula ela precisa aguentar a minha fumaça para eu poder produzir. Se a célula tá ficando disfuncional, o núcleo vai falar, mano, mitocôndria, cala a boca aí que não tá dando não. Se você trabalhar a todo vapor aí, a gente vai para o céu. Beleléu. De graça, por favor. Tá aberto o microfone? Tava dando um Google aqui. O Thiago, apesar da produção e a liberação ser feita por esse eixo hipófise e hipotálamo, quem estimula a liberação não são eles. Das coisas que estimulam, a única que eu quero dizer não é dessa regulação. É sentimento de gratidão, além dos clássicos, né? Contato físico, relação sexual, parto, amamentação. Mas para justificar que isso não está desregulado, né, na nossa sociedade hoje em dia, fala aqui que sentimentos de gratidão, confiança, que é mais espiritualidade, e não ver o sol nascer, isso é importante. Não adianta ver só o sol nascer, porque às vezes a pessoa é iógica sistêmica, né? Ela desenvolve, ela é boa na rotina, na disciplina, mas a ocitocina não basta só estar acordando às 6 horas da manhã. Ah, mas os yogis não necessariamente eles são muito felizes no sentido ocidental do termo. Né? Mas é A isso que eu quero proposta do dizer yoga... que gera distúrbios metabólicos. Não basta estar acordado com o sol nascer. Aí vai ter que ter uma relação de prana, sadaka e tarpaka. O ocitocina vai caber dentro do Ayurveda, dentro do conceito de tarpaka kapha, que traz essa sensação de bem-estar, desfrute, contentamento, aprazabilidade. Não é isso, não. Agradabilidade, agora foi. Então, vata fora de esquadro. Acho que esse termo vai ter que entrar dentro do tarpaka kapha. Horácio, não te respondo de uma forma mais... Ah, eu volto no tapa na capa. Porque Ok. você criou vários nãos e eu não vi nenhum não em relação à desregulação hormonal causada por falta de convívio social, que também é um mal da sociedade hoje em dia. Concordo. Eu acho que a gente é um bicho macaco e faz parte da nossa saúde psicológica uma relação de 5 a 25 pessoas ao redor, no mínimo, para a gente ter uma saúde psicológica. Hum. João, tá vivo aí das nossas chacoalhadas? Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tô ok, já Ok. chegou na tampa. Já Deu, deu. encheu o potinho. Por hoje tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que falar isso para vocês. Só um segundo. Ahn, então, hoje a gente falou um pouco sobre Panchavayus. Semana que vem eu vou falar sobre um pouco sobre Yoga Pranayama e eu vou falar um pouco sobre ritos que eu deveria ter falado na sessão passada, mas eu ainda estava me organizando. Eu posso mostrar isso daqui para vocês, não tem tanto problema. Eu até botei isso para vocês lá. Então, isso tem a ver com a playlist também. Na próxima a gente vai falar de terapias, né, Gente, olha, Abhyanga, isso é porque eu etc. não consigo organizar o site direito. Olha a cabeça do Thiago. Pita reducionista. Isso aí tá os 3 cursos, tá? Só para vocês entenderem o caos. Aí na próxima, quando a gente começar o outro mês, a gente vai falar das funções de Vata, Samprapti de Vata, tratamento de Vata e doenças de Vata, ok? Ou seja, semana que vem lá na playlist, quem puder ver mais coisas de pranayama e séries de yoga, isso daqui vai Eu bater muito coloquei lá bem. no resumo, na aula de Vata, a gente não conseguiu, a gente está vendo ainda uma estratégia de organização de material.
Mas já tem do lado a ordem das aulas, então vocês já conseguem se preparar. A próxima aula vai falar isso e aquilo. Vocês já conseguem procurar dentro da playlist os tópicos, mas a gente ainda está vendo como melhorar isso. Eu já falei para vocês que essa pós ela ainda está num beta teste, né? A gente ainda está fazendo algumas experimentações para ver o que que a gente tem de resultado melhor. Mas de vez em quando a gente enche a tampa, não se preocupe. A gente vai para casa e fala, ok, deixa eu pensar um pouco sobre a vida, certo? Então, principalmente para vocês, né? Observem o que que acontece quando vocês fazem essa diálise metabólica de manhã cedo, em relação à vitalidade de vocês, em relação à digestão de vocês. E veja, ô João, se você, mesmo comendo um negócio que não foi tão perfeito, porque você estava comendo uma pizza ali 4 da tarde, no meio de uma massa de pizza horrorosa, então o sistema olhou e falou, mano, hoje eu acordei cedo, fiz um yoga, fiz um pranayama e vou digerir esse viru da rara aqui, porque eu tô cheio de prana. Entendeu? O corpo, quando ele está saudável, ele não fica tão cheio de crisice neurótico. Ok? Muito bem. Podemos fechar? Se você quiser, ô João, daqui a 3 horas a gente se vê. Ok? A Laura, eu acho que ela já vai estar dormindo. Mas vale a pena, porque é uma Vai ser discussão. no YouTube? Vai ter Não, link? vai ser Como é que aqui. é? Vai ser Aqui, nessa tá. sala, né, Aracy? Vai ser nessa sala não, Thiago, você vai preparar. A gente tem uma sala de eventos. A gente vai pôr o link da sala no grupo lá, não se preocupa não. E Laura, a gente vai gravar, vai ficar uma semana disponível. Mas é bem específico para a turma aqui de vocês, né? Mas pelo menos é da onde o Ayurveda começou a dialogar com a medicina circadiana. Então, talvez vocês sejam os mais versados no tema. Ok. Vamos lá. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa gloriosa instrução do Ayurveda. Todas as mestras, guias, mentores, seres de luz que iluminam a nossa jornada, nossas sinceras e humildes reverências. Om Devi Sureshwari Bhagavati Gange Tribhuvanatarini Taralatarange Shankaramauli Viharini Vimale Mama Matirastam Tava Pada Kamale Bhagirati Sukhadaini Mata Tava Jala Mahima Nigame Kyata Naham Jane Tava Mahimanam Pahi Kripa Mahimama Jnanam Om Namaste. Até mais. Você levantou a Diga, mão? João. Não? Não? Ok, beleza. Até mais.